Olá, vamos para mais um vídeo. Vamos continuar estudando, como sempre temos estudando a respeito do reino de Deus. E hoje eu quero continuar pedindo a você que não se inscreveu, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho, para nós tomarmos conhecimento a respeito do reino de Deus, como a aprovação de Deus é para nós, e nós precisamos saber. E hoje eu quero falar sobre casamento aprovado por Deus. Então, tudo que Deus planejou para o homem, Ele deixou, através dos seus profetas, dos seus apóstolos, escrito para nós tomarmos conhecimento, para não cometermos erro. E é isto que nós estamos procurando a saber. Então, para saber a respeito do casamento, eu quero começar com algum texto, que é o livro de 1 aos Coríntios, capítulo 10, e capítulo 7, e verso 10 e 11. Vamos lermos para nós tomarmos por base a respeito deste assunto que é muito relevante, que Deus foi que instituiu. Então, 1 aos Coríntios, capítulo 7, verso 10, diz assim: Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, Deus, através do apóstolo Paulo, e ele registrou dizendo: não digo eu, mas o Senhor, não mando eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido, mas se caso se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o seu marido. Isto era o plano de Deus para um casamento, e todos nós deveria ter sua companheira como a mulher ter o seu companheiro. Mas quando assumisse esta responsabilidade, ela tinha e ele tinha que cumprir. Cada um tinha os seus deveres, um para com o outro, e deveria ser respeitado dentro do plano que Deus teria estabelecido para cada um. Então, isso foi o que Paulo escreveu a este respeito, dizendo que não era ele quem estava mandando, mas era o próprio Senhor. Quando nós vamos para o livro de 1 Timóteo, capítulo 3, e verso 1 e 2, nós vamos ler a este respeito, que diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então aqui, mais uma vez dá Paulo as suas orientações, dizendo que seria esta uma palavra fiel, que um bispo, ou seja, quem desejasse o episcopado, então, obra excelente ele estaria desejando. Episcopado, fazer parte da corporação de bispo. Então, todos que desejassem fazer parte desta cooperação ou corporação, ele deveria ser o seguinte:
Então diz que o bispo deveria ser marido de uma mulher. Por quê? Ele seria o exemplo entre os seus liderados. Então, um bispo ou um pastor deveria ser o exemplo para que ele pudesse ensinar aqueles que buscassem um aconselhamento. Então, ele deveria, um dos requisitos era que ele deveria ser marido de uma mulher. Porque quando o casamento estivesse em ruína e ele fosse fazer um aconselhamento, ele deveria estar apto para ensinar, para instruir, para orientar. Era isso que precisava. E, como Paulo já tinha dito, que não era ele que estava mandando, mas era o Senhor, que o homem não se apartasse da sua mulher, e nem a mulher do seu marido. Se houvesse separação entre ambos, eles deveriam conservar-se só, porque isto faria se ele buscasse outro companheiro, ou ela buscasse outro companheiro e ele buscasse outra companheira. Então, isso não era mandamento do Senhor. A recomendação do Senhor era que ficasse só para poder fazer uma reconciliação. Então, se um bispo fosse fazer este aconselhamento, então ele não poderia ser marido de mais do que uma mulher, porque se houvesse uma separação e ele contraísse novo casamento, então caracterizava que ambas estavam vivos. Então só a morte poderia trazer a ele um novo casamento, e não um casamento com a sua mulher ainda viva. Então isto é que Paulo estava recomendando, que a mulher não se apartasse do marido, e nem o marido deixasse a sua mulher, porque este não era o que mandava o Senhor. O que mandava o Senhor é que eles deveriam reconciliar-se. Então, isto é o que Paulo estava dizendo, para que não houvesse entre eles um adultério. Então, quando o marido tivesse contraído outro casamento, ainda com a mulher que estava viva, então isto estava contraindo um adultério. Isto não era a vontade do Senhor, não é que mandava o Senhor. Vamos também para o livro de Mateus, capítulo 5, e verso 31 e 32. Vamos lermos o que o próprio Senhor, ele disse. E é por isso que Paulo disse, e não era ele que mandava, mas sim o Senhor. Então veremos o que disse o Senhor a respeito do adultério, um casamento que tivesse adultério. Então, no verso 31 e 32 diz: também foi dito, qualquer que deixar sua mulher que lhe dê carta de desquite, eu, porém, vos digo, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição,
faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Então, esta foi uma resposta que o Senhor deu para muitas perguntas que lhe fizeram neste capítulo 5. E aqui uma das respostas foi sobre o casamento, sobre dar carta de divórcio, de desquite. Então o Senhor deu-lhe uma resposta dizendo que qualquer que deixar sua mulher, a não ser por causa de adultério, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada também comete adultério. Esta foi o que o próprio Senhor estava dizendo. Vamos fazer uma reflexão. Um casamento já desfeito e ele casar com outra, então ele estaria cometendo um adultério diante desta resposta que o próprio Senhor deu. E é o que o apóstolo Paulo estava descrevendo e fazendo este aconselhamento, dizendo que o bispo deveria ser marido de uma mulher, porque fora disto, se ele fosse fazer uma reconciliação e um aconselhamento, e ele tivesse na mesma condição daquele que ele estaria fazendo ou procurando a reconstruir o casamento, se ele mesmo já passou por esta situação, então ele não estaria apto e não estaria preparado, não seria ele um exemplo em tudo, e é o que o apóstolo Paulo estava fazendo, essas recomendações para esse bispo, que ele deveria ser irrepreensível. Então, se ele era irrepreensível, ele estava perfeito, ele tinha moral para fazer este aconselhamento. Fora disto, ele não tinha moral para fazer um aconselhamento diante dessa situação, porque ele mesmo tinha passado por isto e não teria resistido à tentação do adversário, não pôde contornar esta situação e por isso ele não estaria apto para fazer esta reconciliação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nós possamos termos estar irrepreensível perante os seus liderados para poder ajudar nas horas difíceis que ele estiver passando. Que Deus nos ajude. Eu continuo pedindo a você que se inscreva, dê o seu like, ative o sininho, ajude o canal a crescer. É o que precisa, é do seu like. Se houver isto, o YouTube manda para mais e mais estarão aprendendo e você estará ajudando a outros a crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Então não esqueça, se inscreve, dê o seu like, ative o sininho e vamos junto aprender da palavra de Deus. Que Deus nos ajude, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.